Pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o assunto polêmico que está em alta nos dias atuais, que é a reposição de testosterona. Nós sabemos que a testosterona ela é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso organismo, tanto homens quanto mulheres, certo? E o homem, ele recebe o estímulo através da hipófise, que é uma glândula que tem aqui no interior do cérebro. Ela estimula o seu testículo através do hormônio LH, hormônio luteinizante, a produzir testosterona. Quando esse nível de testosterona fica bom para o organismo, e isso é regulado pela hipófise, ela dá o mesmo comando de para, a produção está boa, tá ok, não precisa mais produzir. E esse ciclo vai se repetindo. Então, sempre o homem tem a produção natural regulada pela sua hipófise. Isso é um mecanismo natural, habitual. Ela também é produzida pelas suprarrenais, no homem e na mulher também. Tá legal? E o que acontece? Com o passar do tempo, o homem ele vai tendo uma redução da sua produção natural de testosterona. Esse homem ele passa a ter mais estresse, ele se alimenta de forma mais abundante, vai ganhando projeção profissional, se alimentando de forma melhor, mais farta, vai comendo mais, está mais exposto à comida, tende a fazer menos atividade física, porque ele é um camarada mais ocupado, ele tem menos tempo para lazer ou atividades em geral, ele está mais estressado, então ele começa a ganhar peso, ele começa a envelhecer, ele começa a acumular gordura no corpo, gordura abdominal, e esses fatores todos em conjuntos influenciam na sua hipófise. Ela vai tendendo a estimular mais o testículo e o testículo não vai respondendo. Então, essa produção normal de testosterona dele fica em baixa. Isso lá para os 50, 60 anos vai tendendo a reduzir. E ele começa a se sentir cansado, fraco, às vezes pode ficar com mais sintomas de perda de libido, ele tem mais desinteresse sexual, chega a ter desinteresse pelo sexo, em casos mais graves, distúrbios de ereção, a disfunção erétil. Então esse homem ele perde massa muscular, perde a mineralização óssea, ele tem mais sintomas de perda de libido, entre outros, certo? Então esse paciente, ele resolve procurar um médico. Então ele chega no médico e fala, olha doutor, eu estou cansado, eu não tenho força para nada, estou desanimado, e eu vim aqui ver como é que está minha testosterona. Tem ali cerca de 50 e poucos anos, obeso, e geralmente nós fazemos uma bateria de exames, dosagens hormonais, e verificamos qual é a quantidade dos níveis de testosterona. Esse paciente, se ele tiver um nível abaixo de 250, a nossa referência é 250 a 800. Ele tem uma indicação precisa de repor a testosterona. Nós sabemos que pacientes que têm baixa de testosterona, os trabalhos mostram que tem uma sobrevida menor. Então esse paciente, ele precisa repor a sua testosterona. Só que aí é que está o pulo do gato. Esse paciente, ele precisa, primeiro, produzir mais testosterona, chegar ao seu limite máximo de produção. Ele pode usar remédios que estimulam a sua produção natural de testosterona, como clomifene, por exemplo, ou pode usar medicações externas, exógenas, como a própria testosterona. Um decilato, propionato. Então, esse tipo de medicação, ele vai melhorar muito a qualidade de vida do indivíduo. E qual é a diferença, Daniel? Testosterona bioidêntica, um decilato, propionato, enantato. A diferença é a duração no seu corpo. Qual é o objetivo que eu quero causar naquele paciente? Eu quero que essa testosterona fique uma semana, um mês,
3 meses? Qual é a reposição que eu vou fazer para esse indivíduo? O que ele quer? Ele está priorizando atividade física ou ele está priorizando qualidade de vida? Isso precisa ser avaliado. Tá legal? E aí nós vamos escolher a droga de acordo com o paciente. Geralmente, busca-se a qualidade de vida. Existem aqueles pacientes que usam a testosterona para performance física. Isso é outro papo. Ele vai procurar um fisiologista que vai a um atleta de alto rendimento. Isso é que é o recomendado para atletas de alto rendimento que fazem uso do hormônio. Ele é acompanhado por fisiologista, nutricionista, uma equipe multidisciplinar, endocrinologistas e toda a equipe necessária para o seu desempenho. Agora, e aqueles pacientes que estão ali na meia-idade, que é o nosso paciente aqui? Esse paciente a gente vai precisar repor. Mas antes, nós sabemos que a testosterona ela é produzida durante o sono. Então, se esse paciente não tiver pelo menos 8 horas de sono por dia, não adianta, ele não vai produzir naturalmente uma boa testosterona. Porque se ela é produzida durante o sono e ele dorme pouco, ele aumenta os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio marcador de estresse, quer dizer que ele dorme pouco. E o cortisol é um marcador claro de estresse, que não vai deixar ele produzir a sua testosterona adequadamente. Ele tem menos tempo de sono para a produção natural. Se esse paciente ele tem sobrepeso, tem mais peso do que o ideal para o seu corpo, ele vai tender a fazer um fenômeno que é aromatizar, que é você pegar a pouca testosterona que você tem e converter grande parte em hormônio feminino. Então, prioritariamente, os excessos de peso são conversores da testosterona em hormônio feminino. Então ele tira o pouco que tem e ainda fica devendo. Então ele tende a produzir menos testosterona. Sono, sobrepeso, estresse. Se esse paciente for estressado, ele vai desorganizar todo o seu eixo hormonal também. Ele precisa ter uma atividade física regular, ele precisa se alimentar bem para ter os substratos necessários a uma produção de testosterona regular. Ele precisa fazer atividade física regularmente, que melhora e aumenta os seus níveis de testosterona, endorfinas e serotoninas, que faz com que ele se sinta bem. Então, Daniel, você vai passar testosterona para o paciente que está no sofá? Não, não. Mas você, infelizmente, vai encontrar profissionais que fazem isso. Você sabe disso. Ok? Então é preciso que haja um esforço do paciente, haja um estímulo energético inicial, mas que ele busque uma prática de atividade física regular, uma boa alimentação, um bom sono. Isso é fundamental para estimular a produção natural dele. Sabe por quê? Quando ele injeta a testosterona sintética, um desilato, propionato, enantato, esse hormônio ele está circulando no nosso organismo. E quando ele passa aqui em frente à hipófise, a hipófise fica fiscalizando ele. Olha, tá vindo uma enxurrada de testosterona. Ué, eu tinha mandado produzir 100, 150, chegou aqui de repente 1000, 2000, alguma coisa está errada. Aí a própria hipófise dá o comando para o testículo. Testículo, para, porque já chegou demais aqui. Pode parar a sua produção natural. Ou seja, esse indivíduo está fazendo o bloqueio do eixo hipófise-testículo. Então ele acabou de bloquear a sua produção natural. Ele vai produzir normalmente a testosterona? Vai levar tempo. Precisamos fazer medicações para estimular a sua produção natural, reduzir a aromatase, o excesso de testosterona também. Então esse paciente, ele precisa fazer a reposição sob supervisão, com cuidado, pois não é algo simples de se manejar. Tá legal? Então procure sempre um médico, faça o seu acompanhamento regular, faça os seus exames regularmente, pois o excesso de testosterona
você não tem receptores suficientes para absorver o excesso. E qual é o ideal para você? Isso tem que ser monitorizado. Você pode ter problemas cardiovasculares com excesso de testosterona. Você pode ter aumento da viscosidade sanguínea, mais hemácias circulando no seu sangue, favorece efeitos isquêmicos, tanto cerebrais quanto cardíacos, intestinais ou de outras estruturas. Você tem uma série de efeitos como hepatotoxicidade, calvície, irritabilidade, oleosidade da pele, acne. A gente vai ficar aqui até amanhã. Procure na sua academia aquele paciente, aquele colega que está cheio de espinhas, as moças com queda de cabelo, que usam o excesso de testosterona para ganho muscular inadvertidamente ou sem acompanhamento de um profissional. Tá legal? Então você pode estar visando uma bela viola, mas por dentro está um pão bolorento. Tá legal? Procure sempre um acompanhamento médico regular, faça a sua reposição com consciência, procure sempre bons profissionais, fisiologista, nutricionista, personal. Tem como sair dessa letargia, que é a falta da testosterona, com consciência, com saúde. Tá bom? Até a próxima.